Everyone, to this SIGA workshop today in Aveiro. It's great to have so many of you here, and I'm speaking English for the first part, and my colleague will later do everything in Portuguese. Bom, bem-vindos então ao workshop da SIGA, ok? Eu sou o Gonçalo Bento, este é o Michael Zender, que é a pessoa da SIGA que está cá para nos mostrar também, para nos ajudar aqui no workshop. Nós vamos começar com a apresentação de alguns slides e se calhar começaríamos por falar um pouco, se quiser, da semana. Okay. Eu começo por este slide porque isto é o mundo em que nós vivemos, não é? E segundo consta, acho que não vamos conseguir sair deste tão cedo, não é? Portanto, e é este mundo que nós temos que preservar e temos que repensar, se calhar, a maneira que nós estamos a utilizá-lo para deixar alguma herança aos nossos descendentes, ok? Que seja boa essa herança. Eu não sei se vocês sabem qual é que é a grande parte da energia que nós consumimos. A grande parte da energia que nós consumimos vem dos combustíveis fósseis. E nós, para produzirmos essa energia, necessitamos de queimar estes combustíveis e estamos a produzir muito dióxido de carbono e a enviar dióxido de carbono para a atmosfera e a prejudicar o nosso sistema. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que estamos a fazer aumentar o nosso aquecimento global, o aquecimento global do planeta, que nos traz então o aumento da temperatura do planeta, traz-nos todas as consequências que nós não queremos e que agora são tão faladas hoje em dia, e é por aí que nós temos que mudar. Eu não sei se vocês têm ideia de qual é que é o setor, quer seja indústria, construção, automóvel, que produz mais, ou que consome mais energia e que produz mais dióxido de carbono para a atmosfera. Não sei se vocês têm esta noção. Como? Agroindústria, mais, não sei se querem arriscar. Pronto. É mesmo o setor dos edifícios, é aquele que nos consome mais energia e que desperdiça mais energia e que envia mais e que faz mais emissões. A agroindústria, em conjunto, sim, aparentemente, a energia que há já necessária para alimentar, toda a energia de produção. Pronto, e aparentemente, e mesmo a indústria automóvel também, e todas as indústrias, mas o que é certo é que só o setor da habitação corresponde a 40%, ou quase 40% do consumo energético mundial. Portanto, se há tanto consumo energético mundial, há qualquer coisa que não está bem, quer dizer, pode haver desperdício de energia, e há certamente um desperdício de energia, e é neste trabalho, portanto, é neste princípio de evitar as perdas de energia que nós queremos, que nós intervimos, ok? E é aqui que a SIGA vai entrar, que é eliminar todas as perdas de energia, ok, nos edifícios. Pronto, o lema da SIGA é We Strive for a World of Zero Energy Loss Buildings, que é nós ambicionamos por um mundo com edifícios que tenham zero perdas de energia, ok? É o nosso lema. E para isso nós temos uma panóplia de produtos que é vasta, mas não é vasta por acaso. Cada produto tem o seu objetivo, tem a sua função, e é para isso que nós os desenvolvemos e os aplicamos, ok? Pronto. Aqui são alguns exemplos daquilo que se faz, daquilo que se fez também. Isto é uma obra em França, onde nós interviemos pelo lado de dentro, portanto, garantindo toda a estanquidade ao ar, ok? Isto deste espaço, ok? Pelo interior. Portanto, a estanquidade ao ar neste espaço foi feita pelo interior, ok? Pronto. Isto é um exemplo da aplicação dos produtos da SIGA pelo exterior, ou seja, estamos a falar de garantir sempre a estanquidade ao ar do edifício, tentar alcançar a estanquidade máxima no edifício, que é uma coisa que nós aqui em Portugal ainda, eu quero o meu edifício a respirar, quero isto a ventilar, porque é que eu vou agora investir na estanquidade ao ar? Não, é obrigatório fazer um investimento na estanquidade ao ar, mas associado a isto temos que ter também a nossa casa a respirar. Vamos fazer estas duas coisas em conjunto, mas de uma forma calculada, está bem? Portanto, vai entrar ar puro, vai sair ar saturado, mas de uma forma calculada, não de uma forma aleatória. Portanto, a melhor maneira de atingirmos um cálculo rigoroso é controlar todos os aspectos da nossa casa. Portanto, vamos tornar a nossa casa estanque, fazer uma abertura, fazer duas aberturas, uma para a entrada e outra para a saída do ar, e assim vamos controlar aquilo que o nosso edifício vai respirar, ok? Isto foi um parênteses. Pronto. Isto é um exemplo de como é que se fez a estanquidade ao ar numa fachada, pelo lado de fora, ok? Portanto, aplicando fitas, nos painéis
ali devem ser de isolamento, ou até, em princípio são de isolamento. E, mais uma vez, o nosso lema é garantir a estanqueidade do ar nos edifícios para evitar as perdas de energia. E o que é que torna a SIGA tão importante? Ou se calhar o que é que permite estar na vanguarda desta tecnologia da estanqueidade do ar? É que são 3 razões muito simples. A SIGA tem o seu próprio laboratório, ok? Portanto, estuda, analisa, explora, testa até ao limite todos os produtos que desenvolve. Depois tem o seu próprio laboratório, desenvolve os seus próprios produtos por meios próprios, ok? Portanto, a SIGA não vai comprar nada fora, nem põe, quer dizer, não compra fora para pôr só uma assinatura a dizer SIGA. Portanto, a SIGA desenvolve os seus próprios produtos, todos eles, desde as escolas até aos tecidos, ok? E a terceira coisa é que a SIGA, os nossos produtos são livres de toxinas portanto, toxinas residenciais, são livres de solventes, são livres de compostos orgânicos voláteis. Portanto, isto é super importante hoje em dia, e nesta consciência que nós estamos a ter, na pegada ecológica que nós vamos deixando, ok? Porquê? Porque isto não é só estar a falar de coisas teóricas. As toxinas residenciais é tudo aquilo que nos faz mal à respiração quando estamos dentro de uma casa. Portanto, se nós vamos comprar uma casa para ganhar um problema, é de evitar, ok? Portanto, os solventes é a mesma coisa. Materiais solventes, quer seja nos produtos aplicados, ou nos produtos que aplicamos, ou naqueles que já estão aplicados quando nós vamos a uma casa, é tudo aquilo que nos vai libertar componentes que nos fazem as alergias, que nos fazem os problemas respiratórios, está bem? Isso é tudo evitar. Os compostos orgânicos voláteis é a mesma coisa, eu não sou químico, mas certamente que me poderão ajudar. São componentes que, no seu estado natural, libertam muito facilmente, e a maior parte deles tem origem carbónica, portanto, libertam carbono da atmosfera, o que aumenta a nossa nuvem, não é? Portanto, como é que se diz? O efeito estufa, e isso tudo é o que nos vai trazer o aumento da temperatura do mundo, ok? Portanto, todos estes compostos prejudiciais estão fora do nosso leque de produtos, ok? Pronto, isto é... Maybe just a very quick overview also about SIGA. We are a Swiss family-owned company still, and we produce everything in Switzerland and sell it then internationally. Okay. And last month, actually, we just opened our second factory. This is like a big innovation center where we specialize in developing all our unique products. Okay. So, yes, just in English. What is the big benefit for you also? Because we develop all the products and we manufacture them, we can also give them in different sizes. So that's a really advantage. We can customize all our products. This one, also this one, different sizes according to the needs of our customers in the entire world. Just do that in countries. Okay, I will move on. Estávamos só aqui a mostrar, só um parênteses entretanto, a SIGA desenvolve também os seus próprios equipamentos para poder desenvolver os seus produtos de acordo com o melhor padrão encontrado na sua pesquisa, ok? Portanto, há aqui um trabalho muito grande em termos de laboratório, há um trabalho muito grande em termos de desenvolvimento dos equipamentos, e isto tudo para que tenhamos depois um desempenho final e uma aplicação rápida dos produtos e um desempenho final desejado, ok? Very important for us is also to do training, so not just looking at the brochure, but actually take the products and work with them and experience how easy they are applied. And that's exactly what we're going to do later, and that's what we also do in Switzerland. We have the customers coming to our headquarters and we give them workshops, education, so they learn about airtightness, about how to apply the products, and also about how to be more efficient with the products.
português, mas... Ok. A SIGA é responsável por fazer cerca de 20 mil formações durante todo o ano pelo mundo fora, ok? Portanto, em Portugal tenho feito algumas, ok? Em Espanha a mesma coisa, em França a mesma coisa. Portanto, nós somos responsáveis por ter 20 mil pessoas por ano a aprenderem o que é estanqueidade ao ar e a aprenderem a utilizar os nossos produtos, ok? Here you can actually see we're now a little bit more, almost 500 people, and we're pretty international, so China, America, Portugal a little bit, maybe more in the future hopefully, but very strong position also in Germany, in Switzerland, which are our core markets. So I just want to show you 2 or 3 projects that we did, and then afterwards we're going to actually practice airtightness. So our products also work in extreme conditions, snow. I think this was somewhere in Norway, minus 30 degrees, and still the products stick perfectly. Só para let me interrupt you. Yep. Esta imagem, só para poderem ver uma coisa, os nossos produtos têm. Normalmente este tipo de produtos não é para ficar exposto, não só para ficar exposto à atmosfera permanentemente, não é essa a função. Mas tem uma durabilidade durante o período da obra que nos permite suportar condições extremas de calor e de frio e que não é necessário, portanto, imaginem que a obra teve que ser interrompida porque há neve, mas já pusemos a nossa tela de impermeabilização. Ela aguenta umas semanas sem que haja qualquer problema com isso, ok? Portanto, os nossos produtos têm uma resistência redobrada, já prevendo estas situações das intempéries, ok? Go ahead. We have projects in Switzerland. This was a Herzog Demeron. I think some of you know this. So they work with our products, for example, in this case for the windows. We do passive houses all over the world, Paris. We do very energy efficient buildings also in the USA. This is a really nice project. First passive house hotel in China was all done with our SIGA products, and it's a very nice reference project to show. And also in Spain, maybe some of you know Bolueta, so we delivered the SIGA products for this great project. Okay. Este aqui, só para vocês verem, o arquiteto deste projeto vai estar aqui a falar, ok? E isto é uma aplicação social, foi uma recuperação de edifício, e é uma aplicação social, e a esta altura faz Passival, como se faz Passival, se fez Passival e ficou o edifício mais alto do mundo, Passival, ok? Está bem feito, está tudo a andar. Agora talvez já não seja o mais alto do mundo, mas entretanto o Herman Velasquez vai estar aí também a falar e é interessante também ouvir isto. Okay, and all these things we do together because of our vision. We know that we can achieve buildings that don't lose energy. We have all the products, all the technology available. So really our job from SIGA, from Switzerland, is to go and train people and show the benefits of energy efficient houses and of course of passive houses. E eu agora ia só introduzir aqui 3 conceitos muito rápidos, mas que são muito importantes para nós percebermos porque é que devemos ter a nossa casa estanque. O primeiro, eu teria isto da Passive House, do Passive House Institute, é a difusão do vapor de água. Eu não sei se vocês sabem o que é, se estão familiarizados com este conceito. Eu vou ler para ver se vocês percebem, vamos ver se percebem. É um significativo mecanismo de transporte de vapor de água nos materiais de construção através do movimento térmico inerente das moléculas de vapor de água que levam ao equilíbrio da concentração. Cada material tem uma determinada estrutura porosa que inibe mais ou menos o fluxo difusor. Cada material tem o seu fator de resistência em U. 0. Não se percebeu nada, não é? É difícil. Ok, eu vou explicar então. O que é a difusão? Assim por palavras grossas, ok? É o transporte do vapor de água através dos materiais, ok? Através das paredes, através dos materiais que compõem a nossa estrutura, ok? Através dos materiais. E o material é mais ou menos inibidor à passagem do vapor de água
de acordo com a sua resistência própria, ok? Portanto, isto é uma característica própria dos materiais. A difusão é a passagem da umidade através dos materiais, ok? Pronto, este é o primeiro conceito. E é o que diz ali aquela frase, se calhar de uma forma mais correta, não é? Eu pus outras palavras. Primeiro conceito. O segundo conceito, o valor SD. Eu vou ler outra vez, que é a espessura difusora equivalente da camada de ar correspondente à multiplicação do fator μ, que era a resistência do material, pela espessura da camada do elemento construtivo. Zero, não é? Isto é difícil de perceber. Então, o que é o valor SD? O valor SD, imagine, é uma espessura correspondente, por exemplo, a uma parede de ar equivalente à resistência do material à passagem do vapor de água. Ou seja, imagine que o vapor de ar de um determinado material temos dois materiais com a mesma espessura. Ok? 1 milímetro, por exemplo. Cada material tem 1 milímetro. O material mais resistente tem um valor SD de 25 metros. Okay? O material menos resistente à passagem do vapor de água tem um valor SD de 0,5 metros. O que é que isto quer dizer? O material mais resistente é como se fosse uma parede de ar com 25 metros de largura ou de espessura. E o material menos resistente ou mais aberto é como se fosse uma parede de ar com 0,5 metros de espessura. Ou seja, os dois materiais que objetivamente têm a mesma espessura comportam-se de maneiras diferentes, portanto têm valores SD diferentes, de acordo com as suas características próprias. Pronto, o valor SD é diferente. Um é muito mais resistente, o outro é muito menos resistente. Isto tem uma função, ok? Isto tem funções específicas e nós devemos trabalhar e escolher cada material tendo em atenção estas características deles próprios. Está bem? Perceberam este conceito? Ok. Pronto. E já agora, portanto, quanto menor o valor SD, portanto, mais permeável é a difusão, mais aberta é a porosidade do material. Quanto maior o valor SD, ok? 1500 metros, é um material impermeável, completamente impermeável, praticamente impermeável, ok? Ou menos permeável, está bem? Pronto. Convecção é o transporte de vapor de água contido no movimento de ar através dos pontos de fuga de ar nas paredes e cobertura. O que é convecção? Eu vou explicar. É a fuga de ar, o transporte de vapor de água, ok? Através das fissuras, das juntas entre materiais, das ligações entre elementos construtivos, ok? Portanto, é por aí que se perde muita da nossa energia. Muito vapor de água sai por aí, sai através da convecção, pelas juntas, pelas ligações entre materiais, ok? Pelas fissuras, pelas chaminés, está bem? Isto é convecção. Pronto. E é para isto que a SIGA está cá, para resolver todos estes problemas de difusão, de convecção, utilizando diferentes valores SD para cada material e é isso que agora nós vamos experimentar então. Está bem? Só uma nota. Por exemplo, eu não vou agora apresentar os materiais de uma forma teórica no PowerPoint, vou tentar ser rápido. Isto é importante que nós, na aplicação de membranas, por exemplo, uma membrana de cobertura, de impermeabilização, às vezes a gente aplica muito bem as membranas, mas depois aquilo não funciona. Porquê? Porque esquecemos de fazer o empalme selado, ou seja, não selámos o nosso empalme, a gente estendeu lá as membranas muito bem, até com a forma de telha, não é? Começando de baixo para cima, só depois não selámos nada. E ao não selarmos nada, o que acontece é que o ar frio vai entrar para dentro do isolamento, ok? E em contacto com o ar quente e úmido, acontece uma coisa muito simples. E às vezes até nós colocamos uma membrana retardadora de vapor cá dentro, só que o contacto do frio com o quente naquele ponto é imediato, faz logo a condensação aqui, está bem? Pronto. Isto é muito rápido e também dá o aparecimento de bolores e tudo o que a gente vê que não gosta nas nossas casas. Para além da entrada dos bichitos que também estragam os isolamentos. Pronto. Agora, íamos então passar. Isto é só para vocês verem o que é que acontece muitas vezes. Desculpem. Nos nossos edifícios e porque é que nós temos que ter em atenção a estanquidade do ar. Vamos lá ver se isto funciona. Vão ver aqui o fumo entrar. Ok? Portanto, isto é um ensaio que se faz, que é mandar fumo pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. E isto acontece nas nossas casas. Então, nesta aqui, neste edifício deve acontecer bastante, ok? Mas nas nossas casas acontece muito. O ar entra e nós não sabemos que ele está a entrar, o frio entra e o quente sai, ok? Pronto, isto acontece. Ok? Pronto.
muito rapidamente, e porque a nossa construção é mais tradicional ainda, vamos mudar isso, mas ainda é mais tradicional, eu eliminei os outros slides que falavam mais da apresentação dos produtos e vou só mostrar este rápido, que é parede de tijolo, ligação de uma janela a uma parede de tijolo, ok? Temos a estanquidade interior e temos a estanquidade interior que deve ser acautelada, ou seja, porque é que utilizamos dois produtos diferentes? Esta é a estanquidade exterior, portanto esta é a fita que nos vai permitir a estanquidade exterior, esta é a fita que nos vai permitir a estanquidade interior. Portanto a branca é da estanquidade interior e esta aqui é para o exterior. Porquê é que utilizamos duas fitas distintas? Porque a interior não deve ser muito pouco permeável, okay? Deve ter um valor SD muito alto, portanto a umidade não pode sair do nosso espaço interior, ok? Porque senão vai atravessar para a zona do isolamento e vai tocar na superfície fria e vai condensar, portanto a nossa umidade interior fica no interior, a gente vai tratar dela de outra forma. Portanto, fita com valor SD muito elevado, muito impermeável à saída do vapor de água. A fita preta tem uma porosidade muito aberta, portanto é muito permeável à saída de água. Ela está do lado de fora, se tiver ali algum ponto de água dentro, na zona da janela, ele vai poder sair, ok? Não fica ali a contaminar a nossa mão, ok? Pronto, estas são as fitas utilizadas, a branca para o interior, a preta para o exterior, são diferentes pelo valor SD, já vimos isso. E isto é um exemplo de uma membrana que nós aplicamos, que é a membrana Mayrex, que eu pus aqui também porque é a última tecnologia deste tipo de membranas, porque utiliza a tecnologia Hygrogrid, ok? Que é o quê? Ela tem um sentido unidirecional da difusão de vapor, que é, imagine uma construção, nós tivemos o cuidado de pôr até a membrana para vapor ou retardador de vapor durante a fase de construção, porque nós previmos que vamos ter a casa bem fechadinha, estanqueada ao ar, membrana para vapor, ou seja, a umidade não vai sair para a nossa estrutura, e se ela for de madeira ainda melhor, não é? Quer dizer, protegemos a madeira completamente, mas esquecemos que durante a fase da construção nós temos betonilhas, temos argamassas, temos tudo o que introduz cargas de água em excesso no edifício, ok? Pronto. E nós, ao introduzirmos as cargas de água no edifício e ao fecharmos com uma membrana para vapor, elas não vão respirar, elas ficam lá, a água fica lá. Portanto, todo este vapor de água que existe na libertação destes materiais, de betonilhas e massas, vai ficar na estrutura. E depois, como a membrana é muito impermeável, não vai deixar sair essa umidade e ao longo do tempo aquilo vai degradar a estrutura. Esta membrana nova, com esta tecnologia Hygrogrid, permite exatamente isso, que é, confere a impermeabilização, entre aspas, do vapor de água interior, portanto ele não vai passar para a estrutura, mas deixa, no lado oposto, a água que está lá fora sair para o lado de dentro, para depois sair pelas portas e janelas através da ventilação, ok? Portanto, em fase de obra, é importante que nós apliquemos a nossa membrana Hygrogrid, ok? Para proteger a estrutura e para proteger o nosso espaço, mas é importante também que haja ventilação durante a fase de obra, para poder haver o alojamento de todas estas cargas de água que estamos a introduzir com as betonilhas e com as massas, ok? Pronto. Se tiverem mais alguma dúvida, vão perguntando ou podem fazer as perguntas que quiserem. Isto são as características da membrana Mayrex, ok? Que é essa que foi a tecnologia Hygrogrid. E então eu acho que nós passávamos então à fase do workshop, ok? Sim? Pronto. Com isto, deixem-me só aqui. Podem aproximar-se aqui da área de trabalho. Vamos todos trabalhar agora, está bem? E eu vou-vos explicar, olha, a primeira coisa que eu ia pedir, se calhar, era que se colocassem 3 pessoas mais ou menos por estação. Temos 4 estações de trabalho, 1, 2, 3, 4, ok? Podem-se colocar em grupos, mas não sei se dá para todos estarem nas mesmas estações. Mais ou menos 3 ou 4 pessoas por estação de trabalho. E cada um tirava um manual que é para irmos acompanhando o trabalho. Está bem? Os manuais estão em inglês e estão em castelhano. Em português ainda não. Vamos tentar tratar disso rapidamente. Portanto, os manuais estão em inglês e estão em castelhano. Ok? E agora, eu vou também pegar um manual. Não sei se há manuais para todos, eu acho que poderia haver. Já tem todos os manuais? 2? Dois em inglês ou 2 em inglês? Vai ser, acho que.
Se não houver, então, se não houver, eu tenho ali mais, mas juntem-se, se faz favor, em minutos também. O ideal é que cada um tenha o seu nome. Já podem já. Mas podem fazer também. Pronto. O que é que eu ia fazer agora? Eu vou explicar primeiro como é que funciona o manual, ok? Então é assim. Este manual está feito, como é que isto foi feito? A SIGA, ao longo dos anos, a SIGA já tem 60 anos, 1965, acho eu, é que é isso, tem 50 anos. Ao longo destes anos de experiência, foi registando tudo o que era patologias nos edifícios, foi registando tudo o que era soluções, foi melhorando as soluções, portanto, foi corrigindo as soluções que se iam adotando para solucionar os problemas patológicos, não é? E fez o registro disso neste manual. Ou seja, o manual é um compêndio de problemas e soluções, ok? Isto está muito simples de utilizar, além de ele ser pequeno e ser transportável, é simples de utilizar. Portanto, na primeira página, logo na primeira página, nós vemos que ele está dividido em 3 partes, ok? Que é coberturas, parede maciça, ou parede tradicional, e parede madeira. O que é isso que está aí, não é? Pronto. E está dividido por páginas, ou seja, tudo o que se refere às coberturas está entre as páginas qualquer coisa e qualquer coisa. 8 e 11. 8, 11, 6, 7, Exatamente. 4 e 5. 4 e 5, pronto. Portanto, tudo o que diz respeito a coberturas, imaginem que eu quero fazer preciso de ventilar ou passar um tubo pela minha cobertura, mas eu quero ter o cuidado daquilo ficar bem selado. Portanto, o tubo é um tubo circular, ok? É um tubo de diâmetro de 110, por exemplo. Quero passá-lo na cobertura. Eu vou aí ao manual, portanto, para a página 1, vejo quais é que são as páginas da cobertura, que são entre, já me perdi, 8 e 11, ok? E vou, por exemplo, tentar encontrar a solução que me resolve o problema do atravessamento do tubo circular. Vejam lá se conseguem encontrar, já agora. Em que página estará? 87. 87? Portanto, essas são as primeiras páginas. Estas primeiras páginas a seguir à página. É? Pronto. Portanto, a seguir, vamos fazer um parênteses. Logo a seguir à primeira página, nós temos uma listagem de situações em que vamos encontrar, portanto, da página 8 à página 11, nós temos um conjunto de situações em que vamos encontrar o nosso problema e a nossa solução. Ok? Deram todos com a solução? Sim. Qual era a pergunta? A pergunta era que eu quero atravessar um tubo circular Paredes de... numa cobertura. Numa cobertura. Portanto, Pelo interior ou pelo exterior? Tem que passar de ele tem que passar no interior e tem que passar no exterior. Podemos começar pelo interior ou podemos começar pelo exterior, ok? Está bem? Encontraram todos? Está tudo? Então digam lá. Não sei, West, não é? Eu 80 Pronto. É verdade. E olha o que ele está a dizer. Este ano tem mais umas páginas, mas podem. Está diferente às coisas. Mas isso é inglês e este É verdade. Obrigado. É verdade. Bem apanhado. É sinal que estão a ler os manuais. Ok. Portanto, já vimos que os manuais em inglês estão com um número de páginas que têm numerações diferentes e os castelhanos têm outras. Não, entre os ingleses também. Entre os ingleses também. Pronto, são edições diferentes, ok. Eu tive que pedir muitos, fui tentando pedir muitos ao longo do tempo e isto foi atualizado. Mas pronto, conseguiram dar com o problema. Então podemos ver, por exemplo, o exterior, ok? O atravessamento exterior. O tubo circular, a atravessar uma cobertura do lado de fora. Como é que a gente sela isso? Depende do cliente, mas sim, é uma Volta dos Ok. 80. Tá? Ou 105 ou acho que o outro era 90. Ok, pronto, sim senhor. Ou seja, resumindo e baralhando, nós vamos às primeiras páginas servem-nos exatamente para nos orientar, ou seja, a primeira página, cobertura, paredes maciças e paredes de madeira, as páginas seguintes, dentro daqueles intervalos que a primeira página nos deu, vão-nos dar alguns exemplos das situações que nós estamos à procura e é a partir daí que nós vamos encontrar a página-chave que nos vai dar a solução, está bem? Ok? Pronto. Eu ia-vos, rapidamente, nós temos aqui os materiais com que vamos trabalhar. Isto está dividido por interior e exterior e depois aqui uma componente também ligada à parte das madeiras e das novas estruturas também, dos aços leves.
Pronto. Interior e exterior, quais é que são as principais diferenças? Valor SD, ok? Para o interior nós temos valores SD muito elevados, que é para a umidade não sair, portanto é como se tivéssemos uma parede muito espessa, ok? A umidade vai demorar muito tempo a atravessar essa parede. Exterior, a umidade que houver dentro da nossa estrutura, ou dentro do nosso compartimento, tem que sair rapidamente para o exterior para não ficar ali a determinar a zona da estrutura, ok? Portanto, valor SD baixo, ok? São as principais diferenças entre materiais. E depois também temos a gramagem, pronto. Cada material, podemos ter dois materiais para a mesma função, têm gramas diferentes, ok? Uma questão de peso, uma questão de opção, ok? Não é nada de fundamental na maioria dos casos, noutros poderá ser. Pronto. Temos aqui também uma membrana para exterior, uma membrana para interior, que é a tal Myrex com a tecnologia Hygrogrid, com as mesmas situações de valor SD. Este valor SD é sempre muito importante. E pronto, isto anda mais ou menos neste princípio. E eu agora, para começar a trabalhar, ia-vos pedir para abrirem os modelos, está bem? São os modelos que nós temos. Se tiverem isso. Tem só uma questão. Sim. A colocação da membrana é exterior e interior ou apenas ou no exterior ou no interior? É nos dois lados. Eu vou explicar nos dois lados. Eu vou explicar porquê. Eu podia ter explicado isso e quis abreviar, mas pronto, já que fez a pergunta, ainda tem mais um tempo, vou explicar isso muito rapidamente, que é para perceber. Muito rapidamente, quais é que são os fatores que são prejudiciais para o nosso edifício, assim, do lado exterior. Muito rapidamente, podem tirar se não quiserem. Frio, calor? Menos bombas água, e coisas umidade. atómicas, não. Frio, Frio, okay. calor? No inverno, qual é que é a temperatura que nós temos? Depende. Por exemplo, sei lá, na Serra da Estrela, que é assim, os casos mais nervosos aqui em Portugal. Menos quantos? Menos 10. Menos 10. Menos 10 graus centígrados. No verão. Quanto é que temos lá fora? 35? Em Sevilha, por exemplo. 40, não é? Mais 40. Ok? Outros fatores que sejam prejudiciais ao nosso edifício? Umidade. Água. Chuva, não é? Chuva. Pronto. Chuva, por exemplo. Vou tentar desenhar isto de uma forma elucidativa. Outros mais. Animais. Como? Animais. Ok. Bichos. Pode ser. Pode ser. Vou fazer isto. Ok, os bichitos. O ruído, não é? Como? Ar sujo, sim. Ok. Posição. Mais. UV radiation. Sorry? UV radiation. UV radiation, ok. Directly. O vento também, não? Ok. Pronto, então vou já começar aqui pelo vento. Por exemplo, quando nós temos aqui uma incidência, por exemplo, assim, ok, faz isto. Nós quando temos, por exemplo, um vento numa determinada direção, do lado oposto, o que é que ele faz? Tem aqui, faz sucção, ok? Portanto, neste lado está a fazer pressão, do outro lado pode estar a fazer sucção. E com o vento pode vir a chuva, não é? E a chuva, ao cair, vai estar a fazer pressão para entrar aqui, e aqui até pode estar a haver aqui algum alojamento e ela até sai. Outro fator, por exemplo, que acontece na Serra da Estrela, não é? Uma coisa que às vezes a gente nem sempre pensa é a neve. Não é? A neve. Isto é muito luxo, então, a neve em tudo. Neve cá fora, calorzinho cá dentro. Se a casa estiver mal isolada, o que acontece? A neve começa a derreter aonde? Junto à casa, não é? O que é uma coisa fantástica porque, às vezes, aqui ela vai começar a... Aqui não vai conseguir sair, aqui ainda está congelado, não é? Portanto, se a casa não estiver bem isolada, vai derreter, e se não estiver estanque, a água que aqui andar vai entrar, ok? Verdade ou não? Sim. Pronto. Isto é um fator. Agora, cá dentro, o que é que nós temos também? Temos uma temperatura no verão, mais ou menos, no verão, mais ou menos em quantos graus cá dentro? No verão, por exemplo,
Vou pôr a 21, pronto, 21 graus. 21 graus, ok? Tá. Ideal. Como é que nós, exatamente, no inverno, como é que nós mantemos os 21 graus? Temos que aquecer, não é? Portanto, aquecer. Aquecer é isto assim. Aquecer, vai fazer assim. Na casa do Miguel só tem membranas por fora. E no verão, como é que a gente faz para aquecer a casa? Porque cá fora estão 40 e a gente quer ter 21. Arrefece. Como? Arrefece. Arrefece, mas como? O ar-condicionado. Ar-condicionado, o piso radiante, por exemplo. Pronto. Vamos pôr o ar-condicionado, que é para... Aqui o ar-condicionado, que é para nos dar um frio. Ok? Mais coisas. O que é que está aqui a acontecer? Nós, ao não termos a casa isolada, e ao termos fissuras, e ao termos aquecimentos, e ao termos arrefecimentos, ok? O nosso ar quente vai subir, ok? Nós estamos cá dentro, a viver a casa, a libertar a umidade, a tomar ducha, não sei o quê. O nosso ar quente vai subir, a casa não está isolada, e tudo o que é juntas de materiais, ligações de elementos construtivos, fissuras, ok? Vão deixar sair todo o nosso ar quente, ok? Ao mesmo tempo, o ar frio está cá fora, não há estanqueidade ao ar. O que é que vai acontecer? Aqui aumentou a pressão, e em baixo reduzimos a pressão, ok? Portanto, o que acontece? O ar frio vai chegar cá dentro e além disso vai gerar aqui uma certa movimentação do ar. Ok? Porquê? Porque a casa não está estanque. Tá? Pronto. Para além disso, nós temos também os efeitos exteriores, que é a sucção de um lado, pressão do outro. Portanto, a nossa casa é uma permanente perda de energia. Ok? Perda de energia. Isto quer dizer que 40% do consumo energético está nos edifícios. Ok? Portanto, se nós tentarmos combater isto, leva-nos a, pelo menos, tornar a nossa casa estanque. Como é que nós vamos resolver isto? Como é que vamos tornar a casa estanque? De duas maneiras. Primeiro, se quiserem começar, vamos pôr a nossa casa impermeável a todos estes agentes exteriores, ok? Tornar a casa impermeável a todos os agentes exteriores e de uma forma contínua, sem interrupções, ok? Pronto, isto é uma laje de betão, está ligado. Da mesma maneira, do lado de dentro, temos que garantir que a umidade que está no nosso interior não vai contaminar o que está aqui dentro e estragar as nossas estruturas. Então, de uma forma contínua também, temos que garantir que há uma camada, chamada camada estanque, ou layer estanque, ao longo da nossa casa e que nos vai permitir que a nossa umidade interior não passe para o isolamento. Qual é que é o perigo disto acontecer? É que esta umidade interior quente que toca na superfície fria quando não temos o isolamento faz exatamente a condensação. Condensa na zona da estrutura, ok? E depois passa a ver-se aqui nas zonas das janelas e tudo mais, ok? Portanto, para evitarmos tudo isto, para evitarmos as condensações na nossa estrutura e no nosso isolamento, para que isto tudo funcione, temos que ter também a casa bem isolada, para garantir exatamente a separação da zona quente para a zona úmida, ok? Portanto, a casa tem que estar bem isolada, ininterruptamente, portanto não há interrupções, tem que também estar estanque do lado de dentro e do lado de fora, para que não haja entradas dos agentes exteriores, mas que possa haver alguma libertação de qualquer umidade residual que tenha ficado na nossa estrutura, ok? Portanto, está entendido ou não? Eu tenho uma dúvida. Mas força, pode dizer. Okay. Nessa estrutura, vamos supor que há entre uma janela e na zona da janela. Sim. Para o exterior, para o interior, aquela zona. A membrana preta, que eu percebi. Azul. A zona exterior. Sim, exterior, mais escura, pronto, ok. É a que deixa passar a umidade. Porosidade aberta. Okay. Ela não é inteligente como a outra de deixar só nos sítios. É para um lado e A estrutura dela permite
que o vapor de água saia, mas que não haja água a entrar. Ok, mas num sentido Não se trata- ou só num sentido? Nos dois sentidos. Não se trata de água em pressão, ou seja, isto não é para piscinas nem para telhados planos. Isto é para tipo um cultura. vortex. Exatamente. Ok. A pergunta é, se num lado O Vortex é mais o estilo da outra nova, pronto. Não, o Vortex é assim, pronto, ok. O Vortex também funciona mas tem um assim. layer exterior que Sim, está a sim, sim. resolver a Ok. parte de... Porque ele tem 3 camadas, constituído por 3 camadas, mas eu não diria. E portanto, a dúvida é, se tivermos menos umidade no lado exterior e mais umidade do lado, melhor ao contrário, do lado Sim. exterior mais umidade, ele vai haver um equilíbrio de concentrações, ela migra para dentro. Pronto, é assim, se há um clima muito úmido, imagina tipo na China ou uma coisa qualquer, ok? Não é isso? É isso? Não precisa ser na China. Cá, vamos supor que a temperatura da umidade é superior no exterior do que naquela zona interna. Pronto, a questão aqui é o seguinte. Não, a questão aqui é o seguinte. Quais é que são os perigos disso? É a umidade. Onde é que está o calor, onde é que está o frio? Ou seja, o nosso espaço, o perigo aqui é o nosso espaço quente deixar passar a umidade e esta umidade no espaço quente ir tocar na superfície fria. Se lá fora temos umidade, mas está frio lá fora, ela se for tocar no quente não lhe acontece nada. O problema é a condensação. Ok? Portanto, temos que ter uma superfície fria para o condutor vai passar o vapor de água para ar. Nós vamos ter sempre uma superfície mais fria do que outra, ok? O Ok, se perigo condensar do lado de fora não é um problema. não é um problema. Vai ser difícil condensar. Pode haver uma deposição de água, ou de chuva, ou uma coisa qualquer lá de fora, mas isso não é perigoso. O que é perigoso é a umidade. Depois sai, não é? Depois sai. Sim, ela se escova ou sai, se entrou por algum sítio que não devia, ela sai, ok? Mas o perigo é, no lado interior, que é o lado quente, ela passar para a zona do isolamento, não é? Quente, vai contactar com a superfície fria e vai condensar. Vai condensar, porque está a tocar na superfície fria, não é? E aí é que é o problema. É um problema quando isso acontece até ao limite da nossa casa. Fora da nossa casa já não há problema nenhum que ela escorre, não é? Ok? Está mais ou menos entendido ou não? Tem o chaminé e se uma como você faz? Estas chaminés. Chaminé com uma areia. Pronto, eu acabei por não terminar aqui uma situação. Eu queria passar para o workshop. Isto, a casa está estanque agora e está isolada. Isto só funciona, ou tem que funcionar, com o auxílio ou com o complemento de uma ventilação com recuperação de calor. Ou seja, isto que está aqui é 100% eficaz, mas temos que ter um ventilador a garantir-nos que a casa respira. Ok? Portanto, eu não queria muito alargar-me por isto, não é a minha área, nem é a que eu queria desenvolver. Portanto, out, isto está mal aqui. Isto é in, o ar que entra e o ar que sai, ok? Portanto, este ventilador o que é que faz? Tem uma entrada e uma saída, que nos tira o ar saturado e mete-nos lá ar mete ar puro dentro da nossa habitação. Isto faz o quê? Este ventilador tem é um permutador de calor que mistura a temperatura, portanto o ar quente e o ar frio misturam-se ali sem se tocarem, né? Entre as serpentinas misturam-se sem termos de temperatura e não se perde a energia interior, ou seja, o ar frio entra, mas misturado com aquele ar quente que está a sair, ganha temperatura e a casa está sempre com a mesma temperatura. Misturado não, porque eles não se tocam. Eles não se tocam, mas andam ali arrolados, está bem, faço a expressão, mas só para garantir a temperatura. Vamos então trabalhar? Sim? Então já abriram as maquetes, falta ali uma. Ok? Vamos começar se calhar pelo lado de fora. Podem montar isto tipo tenda, que é assim, já agora, assim, com licença. Está aqui assim. Isto é a tal chaminé. Okay? Pronto, isto é a chaminé. Podem tentar fazer a mesma coisa. Assim, assim. Faltaram mais Assim. Pronto. E eu queria exatamente que. Isto até me dá jeito. Isto às vezes parece uma mariquice, mas não é. Isto dá muito jeito. Quem faz instalações deste tipo de materiais, no início vai um bocado a campeão, que é eu tenho 3 braços e consigo trabalhar com 2 e o terceiro é para segurar o material, mas não há, o terceiro braço não existe. Pronto, isto ajuda-nos a. Pronto. Mas não obstante, vamos então começar, que era que eu queria ver se podíamos fazer a selagem, ok? E vai sermos rápidos, de um atravessamento circular para o exterior da nossa habitação. Portanto, temos um atravessamento circular a atravessar a nossa cobertura, ok? Eu queria fazer a selagem
dessa zona, da nossa chaminé, com o produto adequado e encontrem, por favor, no manual a solução, está bem? Eu vou só introduzir aqui outra coisa, que é... Tendo em conta os materiais Pelo interior e pelo exterior? Sim, eu vou só aqui dar-vos aqui três telas, porque isto seria bonito se tivéssemos muito tempo e eu pudesse explicar as coisas todas, mas eu vou abreviar as coisas. Portanto, esta é a tela que vai servir para cada modelo, ok? Já agora. E essa é a tela de exterior, ok? Que tem a porosidade mais aberta, ok? Tem a porosidade mais aberta, portanto é a tela de exterior. E já agora, qual é que é a particularidade destas telas? Vou pegar assim mesmo. Esta história dos empalmes, já agora, prestem só atenção aqui numa coisa. Esta história dos empalmes, a gente vai colocando, elas têm 1,5 m de largura, ok? Estas têm 1,5 m de largura e têm 50 metros de comprimento. Portanto, nós estamos em cima de uma cobertura, estendemos a nossa tela ao longo dos 50 metros, mas depois só temos 1,5 m, ok? E temos que pôr a tela a seguir. E isto tem que funcionar como telha, ou seja, metemos a primeira camada, mas a segunda tem que sobrepor a primeira. Depois passa a fita. E depois passa a fita. Estas telas são pronto, já passámos por vários problemas. E qual é que é a vantagem destas telas? É que elas já vêm todas marcadas, ok? Com os posicionamentos, ou seja, esta tela que aplicamos, eu vou ter que colocar a minha tela a sobrepor, ok? Vou fazer isto, venho até aqui, ok? Tá? E este risco que aqui está é para a fita, ou seja, metade da fita vai sobrepor uma tela e a outra metade vai sobrepor a outra, ou seja, a fita tem, imaginemos, 6 cm, isto são 3, colocamos aqui a fita ao longo deste risco. Começamos aqui e daqui para baixo, que é para abranger as duas. Está percebido? Ok. Ou não? Sim? Ok? E o buraco não vem feito, Não, este buraco depois faz sem hora, está bem? mas depois faz outro tipo de... para agarrar a tela ao material. É assim, isto para agarrar até ao material, nós fazemos o seguinte, eu não tenho aqui o coisa, agrafamos, aquilo é até há uns martelos próprios, que é tal ao longo do comprimento, que é para a tela ficar mais ou menos fixa, agrafamos aqui na zona onde vamos, das duas uma, ou na zona onde vamos sobrepor, ok? Ou na zona onde vamos colocar a fita, está bem? E se tivermos Que é para ficar tudo, os agrafos ficam escondidos e fica tudo No estanque. restante não se... Não é necessário, não, nem se deve pôr, porque depois não há protegido. Pronto. Imaginemos que rasgámos a fita por qualquer motivo, ou rasgámos a tela por qualquer motivo, então pomos um bocado de fita nessa zona e fica resolvido, é como se tivéssemos um empalme, está bem? Isso é bonito na madeira. Não, isto Temos é... uma fachada com bloco ou reboco. outra coisa. Temos alguma coisa que nos permita ir segurando consoante É assim, vamos- teoricamente, o reboco, ok? Teoricamente, o reboco, e segundo as normas da Passivals, é a camada estanque, ok? Portanto, nós não precisamos de telas para nada, ok? As telas fazem sentido. Não, umidade. Não é... É estanque ao vapor de água, sim, não, ele é absorvente, é estanque ao vapor de água. Estanque ao ar, mas não airtight, mas não é... Pronto, isso é a conclusão que tira, mas teoricamente o reboco é a lei estanque, mas a conclusão está bem tirada, não estou a dizer que está bem tirada, até porque há outro problema adicional, que é, nós num reboco, depende muito de quem o está a aplicar, e depende da maneira como ele é aplicado, se é projetado, se é colocado em camadas, e o reboco fissura. Estou farto de fazer reboco e nunca tive um que não fissurasse, portanto, tem que ser muito bem feito para funcionar como camada estanque. Sim, mas querendo aumentar a qualidade e colocar a... Mas muitas vezes estas telas não se aplicam no reboco, ou seja, nós já aplicámos o reboco, já não vamos aplicar a tela. Ok? Portanto, a nossa construção tradicional é para reboco, não é para tela. Se nós quisermos fazer um isolamento pelo lado de fora, com uma lã, por exemplo, uma lã mineral, uma lã de rocha, aí sim temos que aplicar a tela. Podemos colocar o reboco, por exemplo, para nivelar a parede, mas não mais do que isso, ou seja, depois temos que aplicar a tela e aí fica seguríssimo, não há. Ok? Bem, vamos lá trabalhar então. Portanto, temos que selar então o nosso atravessamento circular pelo lado de fora. É ver qual é que é a página, já vi que cada manual tem a sua página distinta. Portanto, é ver qual é que é a página, pegar na... Ok? Então vá, força, já pegou. Com o Eagle 60. Sim. Já
Eu acho que é Já estão a ver como é que se faz, é espetacular. A tela é sempre colocada na linha de nível da uma cobertura inclinada. Ou seja, uma de cima para baixo. É assim. Pode-se pôr de cima para baixo, ok? Só que depois vamos ter a questão de... Pode-se pôr de cima para baixo. Vamos ter em palmas. Em palmas, temos que usar verticais. Ok? Vamos estar com juntas verticais. Não quer dizer que isso não aconteça. Eles já pegaram só um corte. já pegaram. Ok? E é muito mais fácil. É muito mais fácil. Nós temos o rolo em cima da cobertura e andar com o rolo deitado na cobertura. Tentem seguir o manual, e depois já vamos encontrar os defeitos nisto, está bem? Que é para ver o que é que se pode fazer e o que é que se pode fazer. Já encontraram o material? Estou à espera. Já espero. Podemos começar pelo lado dentro, para encontrar o resto. Rapidamente cortem uns 6 ou 7 bocadinhos, sem cortar os dedos. Está bem, também eu corto. Então olha, se calhar quero 5 já, não? Não era pior. Então vá. Alguém que corte isto. Vamos lá ver se eu usar isto. Eu sou mais gordo. Não faz mal, então. Vamos lá. Força. Não sei o que é. Se der jeito, corta com o coisa. Se der jeito, corta com o XR. Só por isso, normalmente a mim é o que eu faço. Eu não vou dizer. É para continuar? Não, mas eu vou dizer pequenos por uma questão de jeito. E quanto mais comprido, mais menos jeito dá. E agora, já agora vai fazer o favor de cortar para aquela malta. Está bem, está bem. Está bem? A minha equipa não me ajuda. Não, mas está bom. Não, cortar é mais para ali para lá. Então só se... Está? Aí já está? Esta tela que está aqui é diferente desta, mas pode-se aplicar na... As telas, uma questão de orientação, ok? Sou em plástico de Eles têm serviço. uma dança fixe, mas Lá fora, lá para cima. É preço Aquelas cor vermelha. não sei como é que isto Basta só imagens aqui acima, ok? Uma questão de orientação nas coisas dos materiais. É só encostar e puxar para frente. Puxar só, com ela esticada. Já é a forma de Tem uma numeração, é fentrinho. não, ela tem que passar lá tem que dentro. passar por depois para isto é uma lâmina, não é? Sim, as fitas 20 é para interior, 20 graus. Pensa nos graus. As fitas 2 é para exterior, 2 graus. Não tem nada a ver com isso. Não tem furação por isto. E depois tem esta tela mais não, Passa aqui para Esta é de interior. Não, tem que passar lá dentro. Já agora deixa-me só tirar aqui mais uns bocadinhos. Não tem, corta. Estranho, não é? bem, vamos ao... Mas tem que ter muito. Como é que se corta? Como é que se corta com isso? Eu uso pouco isto, mas como é que se para pôr a fita numa. Possivelmente deve ter que tirar os Não. Não, passar aqui assim. Rapaz, devia ser aqui no meio, mas eu nem uso isto. Também não usava. Não. Isto aqui não é. Teoricamente disse passar aqui, mas eu não. Eu Pronto, depois o objetivo vai ser investigar isso. Exatamente. Deve ter uma. Deve ter Deve chegar, não é? Sim. Sim. Tem uma rede de instaladores. Não, nós estamos a dar formação às pessoas. Aliás, todos vocês agora, se possível, podem trabalhar connosco, porque passam a saber mexer nas coisas. Não é essa a ideia. A questão é, nós instalamos, se for o caso disso, mas não é obrigatório sermos nós a instalar, está bem? Não é obrigatório, ou seja, a ideia é vocês poderem... Portanto, eu vou estar, não vou ser eu que vou lá estar em cima, mas tem que garantir à cliente para ficar bem feito. Pronto, ou seja, nós damos formação a quem queira ser instalador, ou por exemplo, a malta que faz instalação de janelas, ou que, sei lá... Sim, mas eu dou formação a isso, ou seja, Ela deu-nos para chamar claro. Aliás, não me
não me compensa nada eu ter os materiais mal aplicados na obra. Nem ao projetista. Nem ao projetista, nem ao construtor, nem ao cliente final, não é? Portanto, não compensa a ninguém. Portanto, a ideia é toda a gente saber mexer nisto e isto é como nós quando entramos numa casa ou numa escola, tudo nos parece grande e vago, mas este é um bom contato. Tenho ali alguns. Lá fora também tenho um stand, mas já passo a isso também. Sim, deve ser Exterior e interior vai ser na vertical. Também acho que soluções caminhosas agora. Há várias soluções. Também os países, os Estados Unidos utilizam já coisas também diferentes, apesar de utilizarem muito SIGA, porque isto depois é o baralhar e voltar a dar, ou seja, experimento e depois realmente compensa fazer a coisa mais fácil. Isto é o mais fácil. Por exemplo, esta situação que nós temos aqui parece-nos muito arcaica e parece-nos muito infantil até, não é? Artesanal, mas eu trabalho também com uma marca que é a Ice Fish, que é das golas de chaminés, que é fantástico, que são golas que fazem estanquidade direta, também temos ali um stand, só que isto realmente, numa obra em que mudámos o tubo era de 125, passou para 90 ou vice-versa, e agora a gola que temos já não serve, e não sei o quê, e pá, isto aqui corta-se uns bocados de já está. É mais fibra. A pessoa que estava a tratar aqui. É mais fibra. Mais fibra. Realmente, quanto mais largo, melhor. Não, fica aí muito claro. E a janela está colocada no meio. Se quiseres trabalhar, se nós pudermos minimizar esse portanto melhor. Mas as nossas janelas também a espessura é igual à largura. Mas é isso, mas porquê tipo, pensa lá porquê. Mas isso é porque não pensamos porquê. Porquê que a nossa construção tem um processo de montagem feito por amigos vídeos nossos? Pensa lá porquê. Estávamos aqui a falar das janelas e não sei o quê, mas eu não queria muito tempo, já estou a divagar aqui nessa questão. Porquê que a nossa construção, o nosso processo de montagem, ou metodologia de montagem, demora e nos mete as janelas por causa do fazemos tudo antes, ou seja, temos a nossa estrutura, temos o isolamento, temos o ERP fora, e no final e lá fora o que fazem ao contrário? aí ali já tem fica tudo bem. A questão é muito fácil. Lá fora, os países que seguem este método passa igual, não pode haver descontinuidade entre o isolamento e a janela. Ou seja, a janela e o isolamento
tem que ser assim. Portanto, a janela é colocada aqui no sinal logo no verão. Assim nós vamos tratar de ficar mesmo ali a tocar e não ver. Nós, quando temos isolamento já cortado e remontado, a nossa janela chegou e às vezes Por acaso é uma questão de conhecimento para ficar no país, mas já aqui passa, primeiro colocar o peixe e depois acabar a tanto peixe. Também pode ser, também pode ser. Eu uso esse método construtivo e os clientes perguntam, pô, então a janela sabe depois é que vai era acabar a casa pelo exterior, ou acabar em planeta, ou sim, primeiro colocar que é para haver continuidade, lá está, colocar o primeiro isolamento e depois a janela, ou seja, ali não vai haver relação nenhuma. Exatamente, também tem que se proteger o peixe e tal. Obviamente dá mais trabalho, é mais complicado porque suja, porque as tintas. Nós não estamos habituados a isso, depois não temos cuidado. Os clientes perguntam muito isso, dizem isso é estranho, se coloca a janela, mas não é construtivo. Pronto, agora eu queria ver se avançava. Não só uma Faz coisa. isso para diferentes Está tudo, aí já está tudo acabado. Já não, aí já está. Isto também é uma Pronto, então vamos lá ver quais é que são aqui os problemas, se é que se viram o manual. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Pronto, agora vou só aqui apontar três questões. Posso só dizer uma coisa? Posso só dizer uma coisa? Então vou só aqui apontar três questões. Agora, a primeira isto deve ser posto só um minuto agora. Para passarmos para mais. Isto deve ser posto tipo telhado, ou seja, não devemos começar baixo para cima. Baixo para cima. Ah, sim, tem razão. Ok? Sim, para ficar de cima para baixo. Que é para as telhas, para ficar se sobrepor, ok? Todos os desenhos de fita devem sobrepor os que já foram colocados. Está bem? Tá? Esta é a primeira dúvida. Para fazer um investimento Então inicial. fizemos essa parte. A outra questão. Eu uso mesmo é festival, é a questão de ser mais focado na exposição Sem querer, nós pode chegar lá e pode apontar aqui qualquer coisa. Mas é assim, lá está. Também é Quanto menos tensão estiver a fita, melhor. Por isso é que se faz fitas curtas, que é para chegar aqui claro, chegar aqui claro, que é para não estar muito tensa, para não ver. Se a gente puser uma fita muito comprida, ela fica. Depois não vai levar, fica ali toda a tensão. Bocadinhos pequeninos, que é para não haver tensão. É isto pede e cola, exatamente. Já vamos ver agora a experiência de arrancar isso, mas deixem agora Não este sai, aplicar. isto é pior que a elástica. Exatamente. Se ficar mal, tem que se pôr outra por cima, porque não dá para tirar. Se fica mal, podem cortar ou se cortaram, põe-se outra por cima. Dá para remendar, não há problema. Mas dá para sobrepor. Se Dá para calhar é sobrepor. preferível sobrepor a estar a tentar. Não, dá para sobrepor. Dá para sobrepor. fazer um golpezinho para facilitar e depois pôr os Dá para pôr, sim, mas tem aquele cuidado de depois garantir. Ok? Bom, vamos então virar então a nossa estrutura ao contrário, que é para ver se ainda passamos aqui mais ou menos. Rapidamente. Isso. Ok? Podem fazer. E agora, vamos fazer. Isto é para vos mostrar um pouco. Vamos fazer a selagem. Vamos contactar. Fantástico. Vamos fazer a selagem de um atravessamento linear no interior da habitação, ou seja, nas nossas casas, nas nossas reabilitações, ok? Casas antigas, isto tudo, desde a primeira chateira da rua, isto é tudo muito engraçado e muito bonito, não é? Como está agora não há a dizer. Mas temos vigas a atravessar as coisas são complicadas, não é só fazer as coisas complicadas, não. Temos que garantir que há a selagem dessas vigas todas na nossa cobertura. Portanto, vamos utilizar a membrana, é uma realização, estamos a trabalhar pelo lado dentro, ok? Utilizamos a membrana interior e vamos procurar aí no manual qual é que é a fita de selagem de um atravessamento linear pelo interior, ok? Isto é aqui, pronto. Exatamente. Mas para a construção não temos ligar à distância. É esta, isto é aqui que fica a Vai ficar assim. viga vai ficar assim saída e vai ficar a atravessar a... isto é para se pôr.
A viga atravessa a nossa... Certo, mas depois não vou ter o ligamento à vista, vou ter que tapar a membrana, não vou ficar com a membrana. Portanto, ainda Não, tenho que mas, depois meter não, mas aquilo há, no por exemplo, papel. Vamos fazer só a viga. há casos em que nós gostamos de ver, temos madeira ou temos o peladura a tapar a cobertura, não é? Isto agora vai levar peladura ou madeira, Sim, mas depois gostamos de ver a estrutura, gostamos de ver a estrutura. Então isto é um ponto técnico. É para fazer só a viga? É para treinarmos a É sobre grande. a... Para Não, treinarmos naquelas aqui. situações em que nós queremos ver a viga. Não, mas é que isto é uma questão. Ter o vigamento, estou a falar desta parte inclinada da viga, não é? Pode pôr essa. Tenho a Mas viga, vejam, tentem encontrar. a viga e tenho aqui a minha cobertura plana. E tenho o meu teto inclinado. Sim. Portanto, esta daqui seria a viga que atravessava aqui. Esta Por exemplo. posição. Mas eu estou a falar desta outra. Sim, E essa fica escondida. Ou não sei, pode ficar ou não. Eu Tem que como... levar outro material. Tem que levar um outro que já é feito, que já não é estrutural, não é nada, porque geralmente o que se faz é que põe a viga e depois vai posando tudo por cima, não é? O que eu estou a Mas mostrar para fazer isso eu tenho que depois selar aqui neste enquadro. Deixa este acabamento. Aqui esteja aqui. Mas o que eu estou aqui a mostrar é só que, no caso de terem uma interrupção da membrana, Sim, que é há uma fita própria para isso, ok? Para um atravessamento linear, ok? É só no caso de terem. Se quiserem esconder tudo, melhor, fica escondido, não é? Mas se quiserem, pá, não, eu gosto de ver a minha estrutura à vista, dá para resolver esse problema, ok? Pronto, e porquê é que eu quero utilizar este material? Primeiro, queria que descobrissem, já agora, é para verem a diferença de porque é que existem vários materiais para as várias situações, ok? Nós podemos utilizar o mesmo material para todas as situações, ok? Mas o desempenho não vai ser o melhor. O que é que acontece? Nós normalmente apostamos pelo mais barato, não é? A nossa carteira não é grande, ou se calhar até é, mas nós gostamos de gastar o dinheiro nessas coisas e vamos apostar numa fita que é barata e que me vai resolver os problemas todos. Só que muitas vezes o tempo que eu vou demorar a colocar essa fita é demasiado face ao tempo que eu demoraria para a fita indicada, ok? Pronto. E para além do desempenho não ser é essa? Eu acho que Não, sim. força. Se alguém quiser confirmar. Temos de... Aí já conseguimos descobrir. Para ficar este comprimento mais 3 cm. Ah, mas eu estou a começar a pôr. E primeiro O outro material já vem pré-moldado, ou seja, já vem com a dobra feita. Isso facilita o trabalho. É, ela já vem com a dobra feita, já vem com o vinho feito. Está bem? Já sei a questão. Mas sabe, Fernando, esta vem um bocadinho para a frente, para cima desta. Está feito. Enviar aqui. Dobra um bocadinho. Eu olhei para isto e pensei assim, pai, tenho um x-ato, não sei se tem que segurar no olho. Mas o x-ato também pode virar. Cuidado com isso. Já conseguiram É dobrar a mais. Ela já está. Agora já está Esta fita já vem pré-moldada. Já vem com o vinho feito. Já vem dobrada. Mas não vai encaixar ali mais facilmente. O problema é que isto não vai funcionar. Não entendi isso. Faz assim, há 30 cá. Sim, E aqui já tem lá... sim, Para permitir assim. Toca bem. Como os quando encadernamos um livro, Deixa eu voltar a ver. até à pontinha. Pronto, querem fazer o quadro? Sim. Façam da maneira que vocês veem. Depois já vamos ver qual é que é a melhor maneira, está bem? Mas primeiro experimentem, que é para verem, epá, não devia ter feito isto assim, ok? Cuidado com os dedos. Cuidado com a membrana. Cuidado com a membrana, se estiverem na obra. Aqui vai. Como é que já agora? Se não dirá nada? Aí não diz? Aí diz. Aquilo aqui, ok. sim, me parece. Agora já colou. Ela vai ficar bem saída. E luego, como se pone? Vou isolar a casota do carro, só para treinar. Quando minimizamos, ah, depois já está. Ser isso, mais alguma coisa, então, potencial. Eu. Tens-me uma mão. Não é o teu.
Deve ser. E esta é mais gostosa, porque esta não vai chegar para todos. Não, Assim a direito. Para podermos dar aí direito para baixo. Esse caso foi complicado. eu diria que se cortar aqui para baixo, ela dobra, certo? Depois tens este ponto aqui. Temos que saber a idade em que depois não temos nada para cortar Não, já logo ali nos essa parte é senão fazemos aqui uma confusão muito grande e não E é? agora? Inicialmente estava a bloquear. Estava a pôr o técnico. A outra que vai resolver Só está do lado. Só se tirar o esta que faz mais aqui. E este é muito mais difícil. Pois esta é. está mal. Sim, corta assim só. Aqui já não é Pode tanto ser quanto só lá para Pois, se calhar não faz. e não vai haver água chuva. Esta vai ser aqui. Agora esta aqui, vem assim cá ao fundo. Pega-se primeiro Faz ao contrário. Aqui acaba de ser só ali. Aqui só está ali. Então, E agora Então, cola nas mãos. Cola. mas é mais fácil assim. Ah, pronto, vim cá de Eu acho que é mais fácil assim. Dobra, ela 45. quer fazer o corte? Posso pensar. Mas isto é. Mas eu já não vou ganhar. Se isto for feito de uma forma sistemática é fácil, mas também o problema é que nem todas as casas são iguais, nem todos os negócios são iguais. E isto convém organizarmos bem o trabalho que estamos a fazer antes de começarmos. Planear bem as coisas no sentido de, aliás, nem é antes de começar, é até na fase ainda da compra, da orçamentação, até para o nosso lado. Mas olha que não é bem. Mas olha, é assim, por exemplo, nestas membranas, aquilo que eu digo à malta com quem estou a trabalhar é não deitem nada fora, isto vai ser preciso. Claro. Quando nós contabilizamos os metros quadrados, eles vão lá estar todos. E aquele bocadinho que nós cortámos para colocar não sei o quê, vai ser preciso no outro lado de certeza absoluta. Nem que seja para fazer um remate num canto, vai fazer qualquer. Com as fitas é a mesma coisa, vai ser preciso sempre um bocadinho a fita. Por isso é que não deve haver muito desperdício. Já me embrulhava as pernas Mas se calhar pegas um bocadinho e força. Já vamos testar E se calhar leva para outra aqui assim um bocadinho. Já está? E que metes agora a outra fita, tens de meter outra por cima. Isto é trabalhar. E metes que é só. Metes só um bocado aqui ou tentas fazer novamente a linha. Não, se calhar são pedaços de. vai, estava a questionar se isto também não dará para Temos uma outra obra numa obra, vai colocar muito mais tempo na outra obra, não é? Corrigir logo. Avisar ou corrigir. Não há problema. Olha, Mas vale fazer o preço-chave na mão e exigir estas coisas todas. não há problema. Isto tem que ficar estranho. Sim, a pessoa que comete o erro é que tem que corrigir logo, porque senão mais ninguém vai saber. Exatamente. Não estou a chamar alguém de fora. Não há problema nessa questão. Prazo de espera. Vai tirar alguma qualidade à tela ou não? Não. Mas leva aqui, são vários agrados. Isto Claro, não sou profissional. Ok. É só nem mesmo. sim, nós só colocamos a gráfica. E a zona de baixo, porque depois leva a outra É lá? de cima. Não, parece na zoia. E agora vamos eu também trabalho na Guerra. Essa não leva a Na zona industrial. Tem que ficar no nosso contacto. casa. Ok.
Nós temos uma parede de tal. Temos colocados um isolamento no teto. Nós só quisemos fazer a reabilitação interior da casa, da cobertura. Só colocámos isolamento da cobertura. Pomos o isolamento da cobertura, colocamos a membrana interior. Depois, na zona de ligação à parede, colocamos esta barra que é para espetaculares para também. A fabricação de essa aqui Isto é uma fita para lançamentos lineares, ou seja, já vem pré-moldada. Estes contornos dentro com a fita mesmo contínuo. Com a fita em contínuo, já não será esta, não esta, mas é uma já muito mais larga e muito mais rápida de aplicar. São com mais prático, que é só uma coisa de pistola, mas essencialmente só para uma parede irregular, onde nós colocámos uma tela e às vezes na irregularidade nota-se ali que há um buraco e mais sim, isto numa parede, quando queremos que a tela para virar a tela para a parede, só para ela ficar ligada à parede, não existe e ela cola aqui. Pronto, eu já agora queria só voltar aqui, só mostrar aqui os defeitos, que é o seguinte. Pronto, primeira coisa, esta fita, como já expliquei, é pré-moldada, que é para facilitar o trabalho na zona da esta. Depois, aí no manual deve dizer aí, em algum sítio, que nós podemos utilizar esta fita Estão a fazer assim qualquer 3 cm numa lado, 3 cm no outro. Ela tem 3, utilizamos 3 num lado e 3 no outro. Isto para quê? Mas para depois, a próxima fita que vier, aliás, no interior não é problema, mas também se seguimos o princípio das telhas do interior, não nos dificulta o trabalho, ok? E isso faz eventualmente nunca mais falhar do lado de fora. Se calhar não era boa ideia. Mas no interior não é e não se seguimos este princípio, ou seja, colocamos aqui a fita primeiro em baixo e a seguir vamos colocar as laterais. Se colocarmos as medidas direitinhas com a largura da fita, ou seja, a minha fita de baixo tem 3 mais 3, portanto vai sair aqui, imaginemos 3 cm, para que depois esta fita fique exatamente coincidente com a que está de baixo, para que nós não temos aqui fitas a acabar antes das outras e o trabalho parece ser mais atabalhoado, ok? Para além de que no interior não há problema, mas no exterior pode acontecer a água a massacrar isto. Aqui não é muito grave, mas por exemplo, quando nós temos uma fita, deixa-me ver se eu consigo ver. Quando nós temos às vezes a fita debaixo da outra, assim, nós temos aqui uma peito de cima e pusemos a de baixo aqui assim, ok? Ela ao fazer este ressalto, este canto está aqui a deixar passar a água, ok? Fique sempre uma rematada com a outra. É bom que fique assim, ok? Sendo que as de cima, até podem se sobrepor um bocadinho abaixo, ok? Imaginemos que isto é do lado de fora e que o telhado está assim. A de baixo é colocada primeiro e depois vem a segunda, a lateral. Ela até pode se sobrepor, que é para não haver perigo de sentar sobrepor. Sobrepor aqui um bocadinho, está bem? Pronto, mais coisas. Eu ia agora passar ali para a janela, se calhar. Já vi, posso passar ali para outra situação? Sim? Ficamos aqui a ver, vai voltar a janela. Mas é assim, na tela. Tem que ser mesmo para a janela. Vamos aqui passar para a zona da janela. Ela pode estar mais a dizer com o marido, nós vamos ter Isto aqui também dá. Este elástico forma legal. já não Vou facilitar
facilitar isto, ok, vou inventar uma coisa que é... nós vamos ter... Isto é eu queria só... Já agora? Posso interromper aí? Posso interromper? Então é o seguinte. Nós temos as 3 posições que nós temos para as janelas são, por exemplo, numa construção super tradicional, que é a nossa, temos o vão da janela e a nossa janela é colocada no meio do vão. Ou seja, está mais ou menos aqui, isto é o nosso vão, ok? Isto é a nossa parede, a janela é colocada no meio do vão, é a situação mais comum que nós temos, ok? Se formos um bocadinho mais arrojados, puxamos a janela mais para aqui, que é para depois fazermos o remate com o isolamento. Ele vem aqui e se eu pôr 2 cm no caixinho, não é? Também se faz isso, muitas vezes. Mas se formos ainda mais arrojados e já fizemos as formações da Passive House, colocamos a janela saída e o isolamento vai bater de topo na janela, ok? Pronto, temos estes 3 tipos de... Está tudo a acompanhar, não? Temos estes 3 tipos de situações de janelas. E para cada uma delas temos o remate adequado, ok? Temos a selagem adequada. Isso está no manual, ou seja, nós temos as várias situações e o remate adequado, ou a selagem adequada para cada situação. Por fora e por dentro? Sim, por fora e por dentro. Eu vou utilizar o mais fácil para nós podermos aplicar já, está bem? Senão depois vamos estar aqui a pensar muito e não sei o quê. Não, vamos fazer mas estão lá no manual. Vamos fazer um fácil e nós até podemos fazer a aplicação das fitas de selagem, quer as exteriores, quer as interiores, ok? Quer as de fora, quer as de dentro, com a janela tirada fora. Às vezes facilitamos o trabalho. Temos a janela em cima de uma mesa, ou o caixilho. Temos que pensar em janelas que podem ter, sei lá, 4 por 3 metros, 4 por 8. Pronto, aí se calhar não compensa, não é? Aí compensa fazer o trabalho com a janela lá no sítio. Mas às vezes temos o caixilho, às vezes é o caixilho. A janela pode estar fora e o ar, por exemplo, o ar. Trabalhamos com ele em cima de uma mesa, pomos a fita exterior e pomos a fita interior, do lado de fora e do lado de dentro, e depois metemos o ar no sítio. Mas se isto não vos encaixar, metem o ar posicionado e metem a fita de selagem. Não é tão fácil, ok? Temos que ter uma junta mínima. Isso depois também já tem a sua ciência ou a sua maneira de fazer, ok? Pronto, eu vou fazer a maneira mais fácil, eu não. Vamos fazer a maneira mais fácil, que é ter esta janela aqui faceada com o vão e vamos selar o lado de fora da nossa janela. E eu queria, se faz favor, que vocês me dissessem qual é que é a fita e como é que se faz a selagem, está bem? Já estamos em cima do acontecimento, temos 5 minutos para fazer isso. É aqui. E eu tenho que arrumar a sala. Portanto, não quero em 5 minutos não vamos fazer isso, não. Eu já estou farto de fazer, eu quero ver fazer. Vejam lá qual é que será a fita já agora. Esta é uma, mas esta tem uma particularidade. Tem uma dimensão 50-85, que é para as ligações dos rodapés. Ok? 50-85. Okay? Pronto, acho que alguém já encontrou? Já encontraram ou não? Já? É esta ou não? Chegaram à conclusão? Exterior. Fita de exterior, qual é que é? Essa é interior. Ventrim. E agora, o número dela? 2 ou 20? 2. Exterior. 2 graus lá fora. Okay? Não tem nada a ver com os graus, tem a ver com a valência dele. Pronto. Força, quem é que era aplicar? É exterior. Já apliquei, mas então vá, força. Tem que dar umas luzes. Mas tem que alguém que veja o manual, ou se quiser ver o manual primeiro em 2 minutos, ver como é que se faz, que é para depois aplicar. Está a assumir construção sólida, construção de madeira. Construção sólida, sim. Mas esta é a fácil. Esta por acaso também dá para a construção de madeira, porque esta fita em particular é muito látil, ou seja, dá para os vários tipos de materiais, dá para os vários substratos, é assim que se diz. Não é 72, não é? É exterior, Ferdim, 20. É Ferdim é interior. 50-85 é que está a ver ou não? É 50-85, entre 25 e 25, para as zonas de uma ligação. É essa. Mas essa é para exterior também. Não quer dizer. Na madeira é essa. Pode-se utilizar essa, ok? Mas esta é mais versátil e dá para todos. Na dúvida, pode utilizar esta.
Isto é uma monografia quase pronta de colocação. Tem que ver qual é que é o posicionamento da janela, vejam lá. Aí tem três hipóteses. No início, assim, é porque Nós no início vamos aqui à janela. Parece que... E agora se calhar temos que ver, desde a quarta vez até a 44, ver. Aqui é que está na segunda passival. Pronto. Aqui já é... Es más parecido a eso. Não, aqui nem é seguir. É Aqui já é do plano. Ah, sim, Aqui já é nesta situação. E a página a seguir. É com ela lógico inferior. que há clientes que não querem. Isto porquê? Pronto, convém ler isto de uma forma O mais... custo da construção não é o mesmo. O mesmo e depois a própria certificação também não fica barata. Exatamente, a própria certificação. A questão é essa. Tenho, por acaso, projetos que já estamos a entrar a concorrer obras para o festival, portanto, que já está pré-dimensionada para isso, mas também fazemos muita construção convencional, também atendendo a estes pormenores, que por vezes pormenores não custa dinheiro numa casa, mas sim o isolamento sim, por exemplo, o normal numa habitação é colocar 8 ou 10 centímetros de isolamento. Uma passival já vai para os 20 ou 30 centímetros de isolamento. Nós temos, exatamente, Vamos jogar aqui no ar. se fala nas passivalas, cuidado Seria ali, do ar, cuidado de todas as um obras, bocadinho mais trabalho. cuidado, por exemplo, de pontos térmicos no caixinho, o cuidado é o mesmo que essa construção passival. Para fazer trabalho. Portanto, esses pormenores nós o colocamos. Nós não conseguimos dar Em suma, por exemplo, Eu passo por lá, é engraçado. Tira-se a primeira. Paímos as estratégias que nos dá. Isto já eu não gosto de falar. encosto mesmo ao ar. Também podem falar. Podem falar até 10. Eu vejo que realmente o pessoal não está O nosso trabalho é preciso agora pôr o isolamento e não precisar agora. Estamos a ficar lá fora. E vamos lá para dentro e chegar. Jogo, normal, aquele jogo de atividade, como o ginauso e bola. Na situação é Porquê que isto é picotado? Vocês estão todos a tomar atenção? Porquê que isto é picotado? Pode ser ou pode não ser? Se formos aplicar reboco na parede, reboco abraça, que é para dar continuidade à camada estanque, o reboco é a nossa camada estanque, tem que haver continuidade, portanto o reboco sobrepõe a fita. É para aderir o reboco à fita. Sim, os jogados facilitam muito, claro. Está com a base. Mostrou a casa ao cliente, que é outra coisa, que há vez mais, que há é dele, a execução é dos poucas palavras não consigo dizer qual a nossa forma de produção. Mas a nossa não está a tocar bem, está muito. Agora é principal, querendo a certificação principal, então aí aumentamos a comunicação e exatamente, era aquele caso que eu queria encontrar há bocado, estava a conseguir, que é, se isto acontecer, pode tirar, se isto acontecer, pode tirar, só para ficar para ligar, força, pode tirar. Se isto acontecer, a água fica muito resistente, há assim uma catástrofe, e olha, isso vamos ter isolamento, a água vai estar a separar esta coisa isso, essa palavra, essa cor, e que isso acontece na pode haver aqui, uma escolar, portanto, este bocadinho para já para esta sobrepor a qualidade, pronto, isto aqui está terminado. Eu agora queria só que vocês experimentassem, para verem também a resistência dos materiais, arrancar tudo o que é as telas e as fitas daí, este ainda está a secar, mas podem começar a arrancar os materiais todos. Está bem? Sim, podem arrancar tudo. Sim. Mas menos a madeira. Levavas por uma caneta, uma que tem aí, uma que ela Agora é desfazer tudo. Podem desfazer tudo.
Força, força. É a luta mesmo, isto é mesmo. Agora assim é fácil. E esta aqui também. Ai, mas não está Pode deixar que isso não é. Já pastilha elástica. Esta aqui também pode tentar tirar. Pode tentar arrancar isto. Isto dá para matar ladrões. Se soltarem. Desculpa. Essa sai, agora tens que tentar tirar isso. Para antes disso. Ai, agora não. Agora sai. Vários sítios do país. Eu vai ser trabalho mais de construção. Mas a minha irmã e a minha cunhada que estão a pensar em construir e vou ver a dificuldade. De eu ouvir falar, acho que são contactos a reter, não é? Sim, tem havido tenho notado os clientes A expectativa da fábrica, a garantia que a fábrica quer dar, e sem percepção, é ninguém é obrigado a fazer tudo. Ninguém é obrigado o cliente, vai pagar, não é obrigado a isso é a garantia que a fábrica quer dar. tem que estar a contar Agora, com em termos pessoas oficiais, sérias. não há menos garantido. A pessoa tem que perceber, a pessoa tem que estar ali. A expectativa que a fábrica tem relativamente aos materiais é dar uma garantia. A empresa que está, exatamente, a empresa que está a construir serviços profissionais. Não necessário ser casa com um valor muito alto, ou seja, não tem que ser uma casa de 400 mil, 400 mil, às vezes eu tenho casas que fazem 120 mil euros, na zona, por exemplo, aqui da minha área, tem uma organização de 120 mil euros, cuidado que tenho naquela habitação, mas não tenho uma casa